Olá, se você está nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel Vieira, aqui no YouTube conhecido como O Artivista, e hoje eu irei ensinar para você como fazer animação utilizando o seu celular. Isso mesmo, você nem precisa nem de um tablet, nem de um notebook touch, ou muito menos de uma mesa digitalizadora para que você possa fazer animações. E é claro que não vai sair com o mesmo nível de profissionalismo, com o mesmo nível de acabamento que sairia se você utilizasse um computador. Eu vou deixar bem claro que se você quer se tornar um profissional na área, cara, você vai precisar utilizar um computador, nem que seja um baratinho, nem que seja um bem simples, que rode pelo menos ali um Adobe Animate, um Macromedia Flash 8, você vai precisar de um computador. Mas nada impede você de aprender e continuar se desenvolvendo mesmo se você não possuir um. E para a gente aprender a fazer animação, eu estarei utilizando o software FlipaClip, que pesquisando bastante, fazendo vários testes, esse foi o software que eu encontrei que possui mais funcionalidades e gratuito, obviamente, para você poder baixar no seu celular e começar a fazer animação. Então a gente vai aprender como utilizar esse software utilizando uma caneta touch. E você pode fazer um investimento mais robusto e conseguir uma caneta touch daquelas com a ponta mais fina, daquelas mais caras. Eu já vi umas até de R$100, mas eu tô utilizando aqui a mais Baratex da Baratex, que é uma de R$9 que eu comprei e que ela inclusive é até uma caneta normal. Se eu girar aqui, ó, você tá vendo? É simplesmente uma caneta normal, mas que possui essa parte aqui, que é uma parte touch, né? Tem uma parte aqui que simula um dedo, então a gente vai estar utilizando essa caneta para poder utilizar o nosso celular aqui, ó, por exemplo, e fazer os nossos desenhos, as nossas animações. Então ela é super simples, R$9, e é o mais barato que eu consegui encontrar para provar que a gente não precisa investir em grandes equipamentos na hora de fazer animação, beleza? Então vamos lá. Muito bem, então agora com o seu celular em mãos, o primeiro passo é você instalar o software FlipaClip, e assim que você já tiver terminado de baixá-lo, a gente vai simplesmente abrir ele aqui e vamos começar a fazer as nossas animações. Bom, como você pode ver, já tem alguns testes aqui que eu fiz, algumas coisas que já vem com o aplicativo instalado, mas a primeiríssima coisa que a gente precisa fazer é vir aqui e criar um novo projeto. Eu vou começar colocando aqui um nome, vou colocar aqui simplesmente meu primeiro projeto, e muito bem, agora a gente precisa escolher um plano de fundo, tá? Eu vou simplesmente colocar aqui um plano de fundo bem branco mesmo, porque a gente precisa focar simplesmente no desenho e na animação. Aqui no tamanho da tela, você vai ter várias opções, mas eu recomendo fortemente que você utilize o YouTube 1080p, que é uma resolução de 1920 por 1080, ou seja, uma resolução Full HD, para que você tenha bastante espaço na sua tela, no seu canvas, para que você possa desenhar sem perder resolução. Principalmente se você tiver um celular pequeno, você vai precisar dar muito zoom para conseguir desenhar melhor. Como é o meu caso, eu tô usando aqui um celular de 1 polegada, então eu vou precisar aproximar bastante para desenhar. Então coloca uma resolução de Full HD. Bom, isso feito, a gente vai vir aqui e vai escolher o número de quadros por segundo, que são basicamente quantos frames a gente vai ter na nossa animação. E, por padrão, nós iremos fazer uma animação de 24 frames por segundo, certo? Então vamos salvar isso daqui e vamos então criar o nosso projeto. Muito bem, então, projeto criado. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui e ativar minha rotação automática para que eu possa rotacionar minha tela, e com o celular deitado fica muito mais fácil para poder desenhar, né? Então vamos lá. Aqui na nossa interface do FlipaClip, nós já temos várias funcionalidades e vamos entender uma de cada vez. Primeiramente, nós temos aqui na nossa parte esquerda a nossa barra de ferramentas. Assim como a gente tem no Photoshop, no Animate, em vários outros programas, a gente tem sempre a nossa barra de ferramentas. E eu já posso, inclusive, vir aqui desenhando, né? Você tá vendo que tá saindo um negócio meio torto. Afinal de contas, a gente não tem pressão, né? Isso daqui é simplesmente uma caneta touch de padaria. Isso daqui não tem pressão, não vai funcionar. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente tá aqui simplesmente para estudar animação, não é mesmo? Então, logo abaixo aqui do nosso pincel, a gente tem a nossa borracha, obviamente. Então eu posso vir aqui, inclusive, no meu pincel, clicar de novo nele e eu posso trocar. Eu posso vir aqui e colocar esse brush, por exemplo, e aí eu volto aqui na minha barra de ferramentas, pego a minha borracha e eu posso estar apagando isso daqui que eu fiz, certo? Então, aqui eu tenho a minha laço tool, que eu posso selecionar alguma coisa e utilizar logo em seguida a minha ferramenta de transformação livre. Assim eu posso aumentar e diminuir qualquer coisa. E logo abaixo aqui da minha laço tool, eu tenho o meu balde de tinta, né, cara? Eu posso vir aqui, inclusive, nele e trocar para a cor que eu quiser. Eu vou botar aqui um azul, vou selecionar esse azul. Muito bem, volto para cá então e eu posso estar utilizando o meu balde de tinta, né? Claro, como eu não fiz nenhum desenho, nenhuma seleção, ele vai simplesmente pintar tudo e eu vou agora tirar isso que eu fiz. E aqui eu tenho o meu texto, certo? Que provavelmente a gente não vai utilizar muito essa ferramenta, mas caso você precise, a gente tem a opção aqui de colocar qualquer tipo de texto, certo? Então, saindo então da nossa barra de ferramentas, entrando agora na nossa parte dos frames, nós temos aqui embaixo
embaixo no canto aqui, bem, na verdade bem no meio da nossa tela, nós temos os frames. E esse aqui que está selecionado como 1 é o frame que nós estamos agora. Então se eu vim aqui, por exemplo, desenhar uma bolinha e criar aqui um novo frame, clicando nesse sinal de mais e desenhar uma outra bolinha perfeitamente redonda aqui do lado, eu posso ir repetindo esse processo e criando uma animação. Então eu vou fazer essa bolinha voltar mais ou menos para o mesmo lugar que ela estava, né? E agora, inclusive, para a gente poder, por exemplo, fazer um loop, né? Como é que a gente faz um loop? Sempre o primeiro frame tem que ser igual ou antes do último frame. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou voltar aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl Z que eu fiz aqui um desenho que eu não deveria fazer. Eu vou pegar esse meu primeiro frame e aí eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos e vir aqui nessa opção de visualizador de quadros. E aqui no meu visualizador de quadros eu posso selecionar aqui o meu quadro número 1 e aí eu vou simplesmente dar um Ctrl C nesse meu quadro. Vou vir aqui nesse quadro de número 7, deixa eu selecionar aqui, venho aqui no meu quadro de número 7, certo? E eu posso vir aqui e simplesmente colar aquilo que eu acabei de copiar. Então, agora se eu voltar aqui para o meu projeto e se a gente der um play, vamos ter aqui a nossa animação em loop, ou seja, a bolinha que a gente desenhou, ela vai e volta para o mesmo lugar inicial, certo? Então, eu vou parar aqui a minha animação e aqui em cima nós temos um menuzinho de opções. Então, nós temos, por exemplo, uma régua, onde a gente pode estar utilizando aqui aquele nosso mesmo pincel que a gente estava utilizando antes, aquele nosso mesmo brush, e a gente pode fazer aqui uma linha reta com ele, né? Então, a gente simplesmente posiciona a nossa régua. Podemos utilizar os nossos dedos também, né? Nada impede a gente de utilizar os dedos para vir aqui, por exemplo, e rotacionar e fazer um novo traço. Então a gente pode utilizar aqui, eu vou dar um Ctrl Z nisso daqui, Ctrl Z, sendo que eu estou utilizando o celular, na verdade é só voltar uma parte, mas eu vou continuar chamando de Ctrl Z porque não tem como não, né? Eu vou posicionar aqui a minha régua, mais ou menos desse jeito, e aí sim eu vou vir aqui e criar um novo traçado. A gente pode fazer a mesma coisa aqui com o círculo, inclusive a gente não precisava ter criado esse círculo na mão. Eu poderia ter vindo aqui, ó, e feito o círculo utilizando a minha régua. A mesma coisa eu posso fazer aqui com um quadrado. Posso vir aqui e desenhar esse quadrado. Inclusive eu posso aumentar ou diminuir esse meu quadrado, transformando ele aqui num retângulo, né? E assim eu consigo fazer várias coisas. Isso daqui para fazer algumas cenas que tem perspectiva, que tem prédios, que tem carros, veículos. Isso daqui é muito útil, tá? Então é bom a gente sempre entender como é que utiliza essas ferramentas. Muito bem, deixa eu voltar aqui então para o meu brush normal. Basta a gente desativar a nossa régua. E aqui em cima a gente tem, é claro, as nossas opções de copiar e colar, assim como a gente já viu antes. As nossas opções aqui de voltar e retroceder, que a gente já tinha utilizado antes. E clicando então aqui nessa opção, a gente centraliza o canvas na nossa tela para ver, por exemplo, se você tiver aqui rotacionado ou se de repente você perdeu o que você está fazendo, basta você clicar aqui nessa opção e você volta aqui para sua tela centralizada. Aqui nos nossos 3 pontinhos nós temos outra coisa muito legal, que é a cebola, que na verdade é o Onion Skin, né? Que é aquela função de sempre que você está desenhando um frame, você vai ver uma opacidade, mais ou menos o frame anterior com uma opacidade diminuída, para que você possa saber o que você está fazendo. Então por exemplo, quando a gente vem aqui no próximo frame, no frame 2, a gente vê aqui o frame 3 um pouquinho apagado. Isso que é o nosso Onion Skin, que aqui no aplicativo está sendo chamado de cebola, mas tudo bem. Aqui nos 3 pontinhos também, aqui nas nossas configurações, nós podemos acrescentar uma imagem, um vídeo ou simplesmente transformar essa nossa animação em um filme, ou seja, renderizar essa nossa animação. Então eu vou clicar aqui em fazer um filme, tá aqui com o nome que a gente criou anteriormente, e aqui é que entra a parada de ser um software gratuito. Eu não consigo desmarcar essa opção de marca d'água do Flip a Clip porque eu estou utilizando a versão gratuita. Então, para eu poder tirar a marca d'água, eu precisaria entrar aqui, fazer uma assinatura e colocar um recurso premium e tudo mais, mas eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente deixar ele aqui com a marca d'água mesmo e a gente vai vir aqui e vai fazer um filme. Então, ele vai terminar de renderizar a nossa animação e aí eu posso vir aqui e compartilhar e levar isso daqui talvez por WhatsApp e mandar isso aqui para mim mesmo. Muito bem, então tá aqui. Eu vou simplesmente enviar isso daqui para o meu próprio grupo de mim mesmo no WhatsApp e aí eu posso vir aqui e dar um play nessa minha animação. E assim que ela ficou, ela só tá com meio segundo de duração, né? A gente só fez uns 5 frames, então vai ser só esse o resultado. Porém, é isso pra gente poder utilizar essa ferramenta do Flip a Clip. É assim que a gente pode criar animações no celular. Devo ressaltar que não, você não vai ter a mesma quantidade
quantidade de funções, nem a mesma quantidade de ferramentas, nem o mesmo nível de eficiência utilizando aplicativos no celular. Mas dá para você fazer, dá para você aprender animação apenas com o celular e uma caneta de R$9. Dá, sem problemas. Mas isso daqui não é para você levar para o seu lado profissional. Não é para você utilizar isso daqui para fazer freelances ou nada disso. É simplesmente para fins de estudo. E para a gente poder complementar aqui as funções do nosso aplicativo, outra coisa que nós podemos fazer é vir aqui nessa parte, nessa opção de áudio, e a gente pode acrescentar uma faixa de áudio na nossa animação. Então você tanto pode gravar um áudio, a gente pode vir aqui nesse botãozinho de mais e começar a gravar um áudio para acrescentar na nossa animação, talvez fazer um estúdio de lip sync ou alguma coisa do gênero, ou a gente pode acrescentar um áudio aí da biblioteca de áudio do próprio FlipaClip. E aqui a gente tem várias opções, só que como eu falei, isso daqui faz tudo parte da versão paga do aplicativo, então a gente não vai utilizar, mas temos também aqui a opção de importar um áudio que está salvo no nosso aplicativo, e para isso a gente pode assistir um anúncio ou, enfim, fazer aquela versão paga e tudo mais que eu já falei, mas não é a nossa intenção, e sim apenas fazer animação. Mas caso você queira, também existe a possibilidade de você fazer animação utilizando áudios e gravar o seu próprio áudio, importar novos áudios e também, claro, de utilizar os áudios aí padrão do aplicativo do FlipaClip. Bom, então esse foi o vídeo de hoje ensinando como que você pode criar animações pelo seu celular. Vou deixar passando aqui alguns exemplos de animações que foram feitas utilizando esse software e utilizando essa técnica que eu falei de utilizar essa caneta e tudo mais para você poder desenhar no celular. Não foram animações que eu fiz, só para deixar bem claro, porque a gente tá aqui realmente só para mostrar que existe essa possibilidade. Eu recebi muitos comentários de gente falando se realmente não dava para eles animarem sem ter no computador. E existe sim essa possibilidade, apesar de ela apresentar aí recursos bem limitados, mas é claro que a gente sempre tem que começar de algum lugar. Ninguém começa já com o PC da NASA, com todos os softwares da Adobe pagos, originais e tudo mais. A gente sempre precisa começar de algum lugar, e eu acho que esse é um bom ponto de partida. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal, porque isso faz toda a diferença pro desempenho, e você é o único que pode realizar essa missão de deixar um like e se inscrever no canal. Bom, deixa aqui nos comentários também se você tem qualquer dúvida de qualquer coisa que eu posso pegar e transformar isso em um vídeo, assim como esse vídeo foi transformado em um vídeo a partir de um comentário. Bom, eu espero que você tenha gostado, eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!